Boa noite a todos. Estamos contentes por estarmos aqui novamente estudando a Palavra de Deus. Você aí na sua casa, no conforto do seu sofá, com o seu smartphone na mão, sua televisão, seu computador, onde quer que você esteja. Eu espero que o Espírito Santo tenha iluminado a sua mente durante as palestras antecedentes dessa semana e a de hoje também possa nos ajudar a compreender mais o plano de Deus para a nossa vida. Então eu peço a sua gentileza para ficar em pé e com toda a reverência nos dirigirmos ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai que está no céu, nosso bondoso Deus, estamos agradecidos por essa semana de instrução da Tua Palavra, de pregação, de momentos em que dedicamos nossa vida a Ti, reconhecendo que o Senhor deu sua vida para nos salvar do pecado, nos redimir da morte eterna. E pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco a ajudar a Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ok, seguindo a nossa sequência no calendário, estamos acostumados aqui desde domingo passado, dia 9 de Abib, nós estamos hoje no domingo, dia 16 de Abib do ano 31 de nossa era. Então, vamos continuar voltando ao passado, fazendo de conta que estamos ali em Jerusalém, na terra da Judéia. E hoje é o domingo 16 de Abib, ou de Nisan, do ano 31. Ok? Abra sua Bíblia em João, Evangelho escrito segundo João, no capítulo 20, versículos do 1 ao 7. Esse é o texto selecionado para nós discorrermos a palavra de Deus hoje, nesse domingo 16 de Abib, domingo da ressurreição de Cristo. E ele ressuscitou no domingo porque passou o sábado descansando. Estão lembrados de que nós comentamos aqui, em um dos temas dessa semana? Na semana da criação ele trabalhou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Terminou de criar o homem, então ele descansou. Criou o sábado e deu ele de presente. O sábado é um bônus, é um presente que Deus fez para o homem. Por isso o texto bíblico lá em Mateus diz assim: porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus criou o sábado como um bônus, como uma bênção. O homem, quando terminou de ser criado, Deus olhou para ele e falou assim: pronto, você está aí prontinho, já foi criado, vá descansar. Ó que beleza! Então vamos lá. Na semana da redenção, a mesma coisa. Entrou em Jerusalém no domingo, dia 9 de Abib, montado no jumentinho, domingo de Ramos. Demorou essa semana inteira em Jerusalém, atendendo aos judeus daquela cidade. Fez do templo a sua sede, ensinou as lições que gostaria de dar e morreu como cordeiro pascal, nos substituindo na cruz. Agora, o capítulo 20 de João, do 1 ao 7, diz assim: no primeiro dia da semana, essa é a forma como a Bíblia se dirige ao domingo. Nós conhecemos hoje com o nome de domingo, que, abrindo um parêntese, vem do latim e significa dia do Senhor, mas não é o Senhor Jesus. Dominica, dia do Senhor, o Senhor Sol, porque no domingo os romanos adoravam ao Deus Sol. Aliás, para cada dia da semana eles tinham um astro a quem se dirigia sua adoração. E no domingo era o astro maior, ou o deus maior dos romanos pagãos, chamado Deus Sol. Chamado na religião persa de Mitra, era o mitraísmo, né? Então, por isso que domingo recebeu esse nome, porque era o dia do Senhor, o Sol, não do Senhor Jesus. O dia do Senhor na Bíblia é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. Tanto é que quando Jesus falou... O sábado foi feito por causa do homem, ele disse no mesmo texto que por isso o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Pensa comigo aí, raciocina. Se o Filho do Homem é Senhor também do sábado, então de quem é o sábado? É dele, ou seja, do Senhor. Então, o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento, continua sendo chamado de dia do Senhor. Fecha o parêntese, volta para o texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida.
Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Verso: saíram, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Um pequeno comentário. Quando Maria Madalena vai da manhã do domingo, bem cedo, primeiro dia da semana, bem cedo, lá no sepulcro, e vê a pedra revolvida, não sabendo o que havia acontecido, ela volta. Quando você lê os demais biógrafos de Jesus, você vai ver que as outras mulheres também estiveram lá bem cedo, queriam ungir o corpo de Jesus. Aí a Maria, chamada de Magdalena, volta e avisa para os discípulos que o sepulcro foi revolvido. E ela, na sua concepção, alguém havia roubado o corpo do Senhor e tirado de lá. Aí os dois discípulos saíram correndo em direção ao sepulcro. Pedro, diz o texto bíblico, e o outro a quem Jesus amava. O escritor desse texto aqui, que estamos lendo, é João. Geralmente os escritores nunca citavam a si próprios. Falavam de si na segunda pessoa, ou na terceira do plural, do singular. Então, nesse caso aqui, João seria possivelmente esse outro discípulo, até porque ele é conhecido como discípulo amado, a quem Jesus amava. Eles vão. O texto está dizendo aqui que o segundo discípulo, esse a quem Jesus amava, João, como ele era mais novo do que Pedro, ele correu e passou adiante de Pedro na carreira e chegou primeiro no sepulcro. Não é isso que diz o texto? Só que diz aí o seguinte: e abaixando-se, o verso 5, viu os lençóis de linho, mas não entrou. João era mais novo, menos temperamental do que Pedro, mais inexperiente. Quando ele chegou na porta do túmulo, que era uma pedra cavada, um túmulo novo, onde ninguém havia sido sepultado ainda, e pertencia a um homem chamado José, da cidade de Arimateia, ele deu o túmulo para que Jesus fosse ali depositado. Então João para na porta, olhando para dentro do túmulo. Agora o versículos 6 e 7. O verso 6 diz assim: então Simão Pedro, seguindo, Simão veio atrás dele, porque ele passou Simão na corrida, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Me chama a atenção aqui o texto bíblico, porque o texto anterior, se você ver o verso anterior, o verso 5, diz: e abaixando viu os lençóis de linho. Nesse outro verso diz que Simão Pedro chegou, entrou e também viu os lençóis. Ou seja, chama a atenção aqui para uma peça interessante, né? E o verso 7 diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas foi deixado num lugar à parte. Os lençóis outra vez são citados aqui. Vamos ler o verso 8 e 9 também, e o 10. Então entrou também o outro discípulo, no caso João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que o Cristo ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram, verso 10, os discípulos outra vez para casa. Queria sua atenção para um detalhe interessante. Na Bíblia, nós não vamos encontrar tudo que foi dito e até que foi escrito. Você vai ter que entender algumas coisas que estão nas entrelinhas. E para compreender melhor, além desse fator das entrelinhas, talvez conhecer um pouco as culturas, né, dos locais onde os diversos livros da Bíblia foram escritos. Quando você dá uma mergulhada nessa parte aí, na cultura, você termina entendendo melhor, porque ela corrobora com o texto bíblico, a fim de nós compreendermos tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Na época de Jesus, era cultura. Quando o dono da casa chegava em casa, chamado de o Senhor, o servo, havia um servo ali que lhe lavava os pés e servia o seu alimento, ele colocava a mesa. Quando o Senhor sentava à mesa para se alimentar, o servo afastava-se um pouco e ficava numa respeitosa distância que pudesse dar atenção ao seu Senhor, caso houvesse um pedido imediato. Aí, quando o servo estava se alimentando e ele terminava a alimentação, não queria comer mais, ele pegava o lenço, fazia sua higiene bucal, limpava os seus lábios e atirava em cima da mesa, de qualquer maneira. O servo que estava ali parado compreendia que ele havia acabado a refeição, então ia lá e retirava a mesa.
Quando o seu senhor estava comendo e chegava uma visita ou havia qualquer necessidade dele sair da mesa para fazer uma outra coisa, ele pegava o lenço, dobrava e colocava no cantinho. O servo que estava lá observando dizia: ele vai voltar, ele não terminou. Essa era a cultura. Por isso que diz: e viu e creu, João, porque quando os discípulos chegaram lá que viram, os lençóis estavam à parte e o lenço chamado de sudário estava então numa outra parte dobrado. E ele viu e creu. O que foi que ele viu? Ele viu que não havia terminado ali. Não terminou na morte, muito menos no sepulcro. O Senhor havia deixado o lenço dobrado. Ele ainda ia voltar. Olha que coisa maravilhosa, quantos ensinamentos tem a palavra de Deus. Isso aconteceu naquele domingo de manhã, 16 de Abib, o domingo da ressurreição. E Jesus ressuscitou exatamente naquele domingo, porque ele era o domingo das primícias. Era o domingo do molho movido. Quando os filhos de Israel vieram para a festa da Páscoa, e consequentemente a semana dos pães asmos, eles trouxeram os primeiros molhos que eles haviam colhido em sua colheita. Era uma sociedade agrícola. Eles trouxeram os molhos, entregavam ao sacerdote, e o sacerdote os movia perante o Senhor. Era uma dedicação que era feita. Era chamado também de dia das primícias. E exatamente isso que aconteceu com Jesus, para que desse cumprimento a essa parte do Velho Testamento que apontava para ele. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Veja como Paulo trata desse assunto. Versículos 20 ao 23. 15, 20 ao 23. Ok? Encontrou o texto? Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Percebeu? O domingo era o domingo das primícias, ou do molho movido. E Jesus ressuscitou no domingo. E Paulo está dizendo que ele ressuscitou dentre os mortos, sendo o quê? As primícias dos que dormem. As primícias da Bíblia nem sempre são os primeiros. Mas sim, podem ser os primeiros e os mais importantes. E Jesus não era o primeiro a ressuscitar. Nós lemos no Velho Testamento a história de pessoas que foram ressuscitadas. E o próprio Jesus ressuscitou, pelo menos está no registro bíblico, 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, depois de 4 dias que havia falecido. Então Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas foi o primeiro em importância. Foi o mais importante. Por isso Paulo diz, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, Adão, por um homem também veio a ressurreição dos mortos, Jesus. E eu gosto quando Paulo fala por um homem aqui, mesmo depois dele ressuscitado, porque isso tem uma implicação teológica enorme, maravilhosa, para compreendermos a pessoa de Jesus Cristo. E compreendermos a Deus também. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim, o verso 22, como em Adão todos morreram, ou todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Perceberam aqui também uma outra revelação de uma doutrina importante, que é a questão dos mortos e para onde vão as pessoas depois que morrem? Cristo, as primícias, e o Espírito Santo foi cuidadoso ao inspirar o apóstolo Paulo a colocar essa parte final da frase aqui. Cristo, as primícias naquele domingo, e depois os que são de Cristo. Todos aqueles que viveram naquela época, os que viveram de lá para cá em todos os tempos, eu e você. Sua família também, se ela for de Cristo. Quando? Se eles morrerem, quando é que eles vão ressuscitar? Depois que morrerem, a alma sobe para algum lugar, vai para o inferno, para o purgatório, para o limbo, vai para algum lugar para depois se reencarnar? Não, aqui está dizendo, Cristo ressuscitou como as primícias depois que são de Cristo na sua vinda. Esse é o conceito bíblico de quando alguém deveria ressuscitar e ter vida após a morte, na ressurreição. Que bonito, não é? A palavra de Deus, que é uma só, né, que não se contradiz, vai se explicando aqui. Então Paulo está falando aqui que Jesus foi a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou como sendo a garantia de que todos aqueles que ficassem nos túmulos também um dia ressuscitaria.
Você está em 1 Coríntios capítulo 15, volta para os versos 12 ao 14. 15, 12 ao 14. Olha o que diz aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se é normal pregar, se é um ensinamento bíblico, se é a doutrina, se é aquilo que nós vemos na palavra, se é o que os apóstolos estão pregando, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns dizem que não há ressurreição? Eu comentei, não me lembro o dia, talvez terça ou quarta, que havia um grupo chamado saduceus que não acreditavam na ressurreição e tentaram pegar Jesus numa pergunta que fizeram sobre a mulher que havia vivido com 7 irmãos à medida em que cada um morria, e a lei dizia que o irmão mais próximo deveria casar com ele. Ele pergunta: Senhor, com qual deles essa mulher vai viver na ressurreição? Estão lembrados disso, né? Pois bem, eram os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então Paulo fazendo menção a esse grupo e a mais outros também que não acreditavam nessa possibilidade, dizia: se é corrente pregar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como é que se fala então? Como é que a gente entende que não há ressurreição? E o verso 13: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E o verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então aqui está a base do cristianismo. Aqui está a estrutura principal do cristianismo. Jesus ressuscitou como nossa garantia. Porque se ele não ressuscitou, então não tem como nenhuma pessoa que morreu ressuscitar. E se isso não vai acontecer, nós estamos perdendo o nosso tempo. É isso que Paulo está dizendo. É vã a nossa pregação e vã a fé dos que acreditam naquilo que nós estamos pregando. Se não há ressurreição, então nós não temos o que fazer aqui. É para lembrar esse fato, a ressurreição de Jesus, que a Bíblia instituiu um rito de transição entre os que estão no mundo e depois aceitam Cristo. A Bíblia diz assim: a todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que aceitar Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. É interessante porque quando o texto diz que eles recebem o poder de ser feito filho de Deus, é porque de alguma forma eles ainda não são considerados totalmente filhos de Deus. Podem ser chamados de criaturas de Deus. E qual é o ritual que Jesus instituiu como porta de entrada para o reino de Deus, para a família de Deus, para o povo de Deus? E como esse rito tem ligação direta com a ressurreição de Jesus? Vamos na Bíblia. Marcos, Evangelho segundo Marcos, por favor. Veja, por gentileza, o capítulo 16, Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Para compreensão melhor, leamos o 15 primeiro. Ok? Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Desde os dias de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes, preparando o caminho para Jesus, já começou-se a ser lampejada a ideia, o ensinamento de que o batismo era a porta de entrada para o novo reino. E agora Jesus, após sua morte e ressurreição, ao chamar os discípulos e dar-lhes a ele a incumbência de pregar o evangelho do reino, fala assim, depois que a pessoa devidamente foi instruída sobre o evangelho, sobre as boas notícias do reino, sobre o que ele deve fazer para pertencer à família de Deus, se ele crer, ele deve então ser batizado. E isso aí tem uma implicação muito grande. A implicação é a seguinte: se a pessoa não crê, não pode ser batizado. Portanto, nenhum infantil, nenhuma criança que possa entender isso aqui deveria ser batizado, pois ele não crê. E se alguém argumentar, não, levamos alguém que vai ser responsável por ela, o seu padrinho, alguém que vai acompanhar. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, é individual essa prestação de conta. Não existe um padrinho, não existe alguém que vai responder por mim em qualquer tempo de minha vida. Portanto, descarta-se a possibilidade de batizar alguém que não tem capacidade de crer. E quando você estuda o livro de Atos, os apóstolos pregando para as pessoas diziam: arrependei-vos e sejam batizados.
também uma criança não tem como se arrepender. Portanto, é inválido um batismo que porventura seja feito sem os moldes da palavra de Deus. Ok? O batismo, conforme Jesus, é a porta de entrada para o seu reino, para a sua família. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, como é que isso se relaciona com a ressurreição de Cristo? Vamos outra vez para a Bíblia. Romanos capítulo 6. É como temos ensinado aqui. Regra sobre regra, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Assim é a palavra do Senhor. Capítulo 6 de Romanos, dos versos 3 até o 6. Você encontrou o texto? Eu vou ler. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Observem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então veja como a Bíblia relaciona o batismo com a morte de Jesus. E veja as características desse tipo de batismo dito aqui pelo apóstolo Paulo e como ele se assemelha à vida de Jesus. Note, quando alguém decide crer em Jesus, a transformação que é efetuada em sua vida propõe para ele caminhos novos. Então abandona-se a vida errada e decide-se daqui para frente viver uma vida diferenciada. Ou seja, ela morre para a velha vida, morre para o pecado. Por isso Paulo diz: morremos com Cristo. Agora, todo morto tem que ser automaticamente o quê? Sepultado. Exatamente. Na hora em que aquela pessoa que morreu para o mundo está dentro das águas do batismo, da mesma forma que João batizou Jesus, o texto bíblico diz: saindo Jesus da água. Se fosse apenas para colocar um pouco d'água em sua cabeça, não havia necessidade de Jesus entrar na água. Ele foi batizado, e até porque a palavra batismo, no seu original, baptizo, que é grego, significa imersão, mergulho, era uma palavra comum na roda das mulheres daquele tempo, que iam apanhar água na cisterna ou na fonte. Eles estavam ali, a roda, em torno do poço de mulheres, para jogar o balde e trazer com água, e uma, enquanto batia um papo com a outra, dizia: fulana, por favor, batiza meu balde e traz ele cheio d'água. Ou seja, mergulha o meu balde. Era uma palavra comum. Baptizo, que significa mergulhar. Não é aspergir, ok? Não é aspersão e nem afusão, portanto é mergulho. Esse é o significado grego, é a etimologia da palavra batismo, ok? Então, quando alguém morre para o mundo e morre para o pecado, nas águas batismais, ele é então sepultado. Opa, quando seu corpo é submerso pela água do batismo, ele foi sepultado. E ato contínuo, ele volta de lá, ou seja, ele foi ressuscitado. Então, só o batismo por imersão, o verdadeiro batismo, é que preenche essas características dadas por Paulo aqui em Romanos capítulo 6. O batismo, não qualquer um, o batismo correto, o batismo bíblico, o batismo único, é aquele que preenche essas condições aqui e é a porta de entrada para o reino de Deus e para a família de Deus. E antes disso, antes da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, qual era o rito para se pertencer à família de Deus? O rito chamava-se circuncisão. Você pode ler isso em sua Bíblia. O Gênesis capítulo 17, verso 9 ao 12, Deus chama Abraão e fala: Abraão, todo macho que nascer a partir de agora na sua família, todo macho que nascer vai ser circuncidado quando completar 8 dias de nascido. Então, a circuncisão era uma marca uma espécie de fimose, hoje, essa cirurgia chamada fimose, em que tirava o excesso de pele que tem geralmente no órgão genital masculino. Isso era chamado de circuncisão, que tinha lá os seus objetivos, principalmente o objetivo espiritual. Era isso que Deus queria fazer. Qual era o objetivo da circuncisão?
O povo de Deus era um povo santo, chamado para servir a esse Deus. As nações ao redor da terra de Canaã, por onde Abraão ia andar e ia fazer crescer o povo de Deus, ali, eram nações pagãs, cujas a adoração aos seus deuses era recheado de orgias inimagináveis. Orgias sexuais, de todas as maneiras que você imaginar. Era o culto a essas divindades pagãs. Um filho de Deus, descendente de Abraão, portanto israelita e posteriormente judeu, ao entrar num ambiente desse e olhar para a sua carne, ele veria que nela, no seu órgão genital, estava marcado que ele pertencia a Deus. E por isso, ele era tocado pelo Espírito Santo a não participar daquela adoração. Era a marca que Deus colocava. Tinha outras finalidades da circuncisão maravilhosa, importantes inclusive para a saúde, mas essa era a parte espiritual. Você entendeu? Aí, esse rito foi praticado desde Abraão até o dia de Jesus. O próprio Jesus foi circuncidado. Paulo era circuncidado, conforme ele registra quando escreve aos Filipenses, circuncidado ao 8º dia. Paulo circuncidou Timóteo, que era filho de um pai grego, a mãe era judia, mas fez isso para que no contato com os judeus não tivessem tanto preconceito na pregação do evangelho a partir daquele jovem. Mas a circuncisão, como registro ou como sinal de entrada para a família de Deus, estava com seus dias contados. Jesus agora substituía ela por esse novo rito, o batismo. E olha que interessante, a circuncisão era invasiva, um processo invasivo. O batismo é inofensivo. A circuncisão era dolorosa. O batismo é prazeroso. A circuncisão era exclusiva, só homens. O batismo é inclusivo, homens e mulheres. Como a Bíblia vai ampliando os conceitos dela e como vai mostrando a estrada, né, a qual nós devemos seguir. Que coisa linda. E aí o apóstolo Paulo faz a transição disso quando escreve sua carta aos Colossenses. Vamos lá? Colossenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Notem como o apóstolo Paulo, de forma sutil, pedagógica, nos faz entender esse assunto. Capítulo 2, versos 12 e 13 da carta aos Colossenses. Diz assim, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Paulo faz referência outra vez ao sepultamento. Isso é possível por imersão, ok? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, olha lá as características, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, referindo-se a Jesus Cristo. Verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Olha que coisa interessante. Paulo fala da circuncisão aqui. Deixe-me ler com você um verso antes, para a gente poder então ter uma noção melhor de todo o contexto. Leia o verso 11, por gentileza. Também nele, em Jesus, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, e tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Paulo faz aqui a transição de um rito para o outro. Embora em toda a Bíblia, Deus sempre considerou mais importante a circuncisão do coração do que a do prepúcio. Circuncidai o vosso coração e não a vossa carne, já diz o Velho Testamento. Mas ele estava com os dias contados, porque agora, Paulo, em outra parte, diz assim, em Cristo, na religião cristã, aceitando Jesus, entrando para a família dele, não há homem nem mulher, grego ou judeu, circuncidado ou incircuncidado. Não, isso aí não era mais importante. O importante agora era o batismo, que faz referência à morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você percebeu como a Bíblia vai se completando e como é maravilhoso o seu ensino? Agora, querido, os túmulos de todas essas personalidades que o mundo cita e escreve, os túmulos dessas deidades humanas, de ícones humanos, todos eles guardam restos mortais dessas pessoas. Mas o túmulo de Jesus está vazio. E essa faz toda a diferença
Essa ideia faz toda a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. O túmulo de Jesus está vazio. Depois que ele ressuscitou naquela manhã de domingo, você pode imaginar comigo Jesus subindo pelo espaço sideral, depois daquela breve conversa com Maria, que disse: vá lá e avisa meus irmãos para ir para Galileia, porque agora eu subo para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Aí Jesus começa então a subir, aquele domingo de manhã. Agora pensa e imagina comigo, no espaço sideral, desde o trono de Deus até próximo aqui da terra, os anjos formam um corredor. Eles queriam saudar o seu mestre. Jesus havia vindo, havia acabado de pagar o pecado da humanidade, havia se tornado humano, havia sofrido, sido escarnecido pelas pessoas que ele próprio criou, que viviam por causa do seu poder. Mas agora, vencida a morte, ele sai do túmulo e começa a subir. E à medida em que Jesus vai seguindo em direção ao trono do Pai, ao tabernáculo celestial, ao Santo dos Santos, como Paulo diz lá em Hebreus, então os anjos formam um corredor no espaço sideral para saudar o seu mestre. E eu fico imaginando Jesus tendo que fazer um sinal para os anjos antes que eles começassem a louvá-lo, e todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus capítulo 1, verso 6, antes que isso acontecesse, fazendo o sinal dizendo: eu preciso primeiro ver o meu Pai. Eu preciso primeiro falar com o meu Pai. E ele chega lá no trono de Deus, entra perante sua presença, apresenta as mãos ainda com os sinais dos cravos. As feridas ainda estavam ali. E ele diz: Pai, eu fiz o sacrifício pela raça humana. Ele foi aceito e o Pai olha para Jesus, pensa comigo e diz: totalmente. Pai, eu deixei lá multidões, mortos e vivos, que hão de crer em meu nome. Quando eu estiver voltando pela segunda vez, eles virão e morarão comigo. Isso é possível? E o Pai deve ter dito: perfeitamente. Então, como a primícia dos que dormem, como molho movido, Jesus se apresenta perante o Pai. E depois que é certificado que o seu sacrifício foi aceito, imagine comigo, então Jesus volta. E os anjos de Deus reúnem-se numa antífona de louvor e adoração àquele que a Bíblia chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Passem a imaginar essa cena comigo. É maravilhoso pensar como estou sugerindo a vocês aqui. Então, Jesus volta, fica 40 dias com os seus discípulos, dando-lhes mais instruções, depois definitivamente sobe para o reino dos céus, e quando ele chega lá, ele é entronizado e o Espírito Santo é enviado. E começa então essa nova era na economia divina, a era do Espírito, essa que estamos até agora. O Espírito Santo está tocando em seu coração e está conduzindo a minha vida, na intenção de nos manter salvos, para que no dia da volta de Cristo, ele possa dizer: pronto, aí está. Desde quando o Espírito Santo veio e Jesus foi coroado nos céus, no trono de Deus, ele começou essa obra aqui na terra, convencendo os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Fazendo as pessoas sentirem pela sua palavra, pela palavra de Deus, que estão em pecado porque não estão de acordo com aquilo que ela ensina. Ao mesmo tempo fazendo-se arrepender e dizendo que a justiça nossa é Jesus, o Senhor justiça nossa. E depois nos convencendo do juízo, dizendo: tem um dia em que todos os homens irão se achegar a Deus para prestar conta. Todos iremos passar pelo crivo, pelo escrutínio, pelo juízo de Deus. E portanto, feito isso, e dito isso, eu apelo ao seu coração também, para que você possa abri-lo, sabendo que Jesus quer entrar e fazer morada em você. Antes, porém, desse apelo final, eu queria te falar uma coisa importantíssima. Querido, Jesus uniu-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Você pode compreender isso? Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, como temos lido, capítulo 15, verso 28, tem um texto intrigante. O texto diz o seguinte: e ele, Jesus, quando subordinar todas as coisas debaixo dele, ele mesmo se subordinará ao Pai, a Deus. O texto diz a Deus. Perceba, Jesus se uniu à humanidade por um laço que jamais se partirá. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que Jesus nunca mais é o mesmo como era antes de vir a este mundo. Porque dos membros da divindade,
Não foi o Pai, aquele a quem chamamos de Pai, que veio e tornou-se carne. Não foi aquele a quem chamamos de Espírito Santo, que veio e tornou-se carne. Foi Jesus, aquele a quem chamamos de Jesus e de Filho. Ele teve a experiência que nenhum dos outros dois tiveram. E ele vai carregar para sempre, não as marcas, só as cicatrizes da sua morte no instrumento de tortura, na cruz, onde ele morreu para nos salvar. Portanto, Jesus para sempre continuará sendo divino e humano. Por isso que o texto de 1 Coríntios diz que ele para sempre irá ser subordinado também a Deus, à divindade, ao Pai, porque ele vai manter para sempre as características humanas. Você dá para entender tudo isso? Eu acho que não dá, porque é impossível entender tamanho amor pelo ser humano. Deus deixou a glória e veio aqui morrer por mim e por ti. Está disposto a entregar seu coração a Ele? Preparar-se para ser batizado como Ele foi batizado, dando exemplo, e como Ele ensina em sua palavra, que deve ser por imersão, por alguém que crê e que arrepender dos seus pecados, e confessar isso publicamente para que as pessoas saibam que você pertence a Jesus, até porque Ele falou: aquele que me confessar diante do Pai, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Você vai tomar essa decisão? Não estou te convidando para se batizar agora, mas se esse for o caso, vem, corre para uma das igrejas adventistas e nós iremos te informar e te deixar a par de como isso vai acontecer. Mas se você quiser tirar o resto de suas dúvidas em relação aos ensinamentos da palavra de Deus veiculados pela igreja adventista, você tem a chance. E compreendendo isso, sem delongas, sem demoras, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu imagino que você está sentindo esse desejo. E se é a tua decisão essa, fique em pé para nós orarmos agora. Ok? Você está em pé? Muito bem. Então vamos orar entregando a sua decisão a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Oremos. Querido Pai que está no céu, nosso grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem clara da Tua palavra. Quando comparamos texto com contexto, quando pesquisamos, chegamos a conclusões como esta, de que o Senhor instituiu o rito do batismo como a porta de entrada para a Tua família aqui na terra e para o reino dos céus. E algumas pessoas, eu tenho certeza, não posso precisar quantas, certamente, ao ouvir essa mensagem, tenha decidido fazer isso. Ou estudar um pouco mais sobre o assunto para em breve também tomar essa decisão. Porque, Senhor, não temos como adiar, ou como demorar, ou postergar a nossa entrega ao Senhor, que com tão grande amor veio a esse mundo morrer em nosso lugar. Aceita-nos como Teus filhos. Aceita esses que se levantaram também entregando sua vida a Ti. Eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Nós iremos nos encontrar em breve com mais temas da Palavra de Deus, numa classe bíblica, talvez até interagindo com você, que poderá fazer perguntas, enviá-las a um dos nossos canais, aos nossos endereços eletrônicos, e certamente vamos compreender muito mais sobre o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. Boa noite e que Deus te abençoe. Da divinal morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim. Já me abriu. Se queres tu também entrar, a porta está aberta. Ali no céu terás lugar que a ti Jesus oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu.
vem tardar, sim, vinde sem demora. O tempo próprio vai passar, Jesus nos chama agora. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já